Na minha fazenda tem um galo carijó. Ele canta todo dia de manhã, corococó. Meu galo carijó, corococó. Meu galo carijó, corococó. Meu galo carijó, corococó. Meu galo carijó, corococó. Na minha fazenda tem um cachorro vira-lata. Ele é muito bonzinho, mas tem cara de mal. Meu cachorro vira-lata, au, au, au. 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 Na minha fazenda tem uma vaca malhada. Ela dá café com leite e seu nome é Mary Lou. Minha vaca malhada, mu, mu, mu. 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 Na minha fazenda tem um bode Barnabé. Ele corre atrás da gente e a gente dá no pé. Meu bode Barnabé, bé, bé, bé. Meu bode Barnabé, bé, 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 bé. Meu bode Barnabé, bé, 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 bé. Meu bode Barnabé, bé, 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 bé. Na minha fazenda tem um cavalo trotador. Ele é meu amigo, ele é o meu xodó. Meu cavalo trotador, pocotó. Meu cavalo trotador, pocotó, pocotó. Meu cavalo trotador, pocotó. Meu cavalo trotador, pocotó, pocotó. Na minha fazenda tem um porquinho listadinho. Ele encontrou numa cerca que estava com tinta fresca. Meu porquinho listadinho, coin, coin, coin. 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 Na minha fazenda tem um bando de peru. Eles cantam o dia inteiro fazendo glu, glu, glu. Um bando de peru, glu, glu, glu. Um bando de peru, glu, 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 glu. Um bando de peru, glu, 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 glu. Um bando de peru, glu, 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 glu. Olá, meu terceiro ano. Boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de geografia, nossa primeira aula de geografia da semana. E vamos começar bem, hein? Vamos começar com conteúdo novo. Capítulo 10 da nossa plataforma e do nosso módulo, A Vida no Campo, tá? Então, vocês estão vendo aí na abertura, né, do capítulo, uma imagem rural, uma imagem do campo, né? A presença predominante da vegetação, não é isso? Há sim a presença de elementos feitos pelo homem, mas a maior parte do que a gente vê nessa paisagem são elementos naturais, tá certo? Na página, sim, essa rota 10 está lá na página 296, tá, amores? Vocês vão começar por essa página. E aí vamos pular para a página 298, as características do espaço rural. E na 299 diz o seguinte, ó. O campo é um espaço diferente da cidade, seja nas atividades econômicas ou na forma de organizar o espaço típica das áreas rurais. É uma coisa que a gente tem que ter em mente. O campo, certo, é um espaço menor comparado com os espaços urbanos. Por quê? Porque é uma pequena localidade voltada para uma economia de plantação, de colheita, de venda desse material, tá certo? E geralmente as pessoas que vivem ali sobrevivem dessa mesma prática de venda, tá? Diferente das cidades grandes, onde a gente encontra pessoas trabalhando em inúmeras áreas, a gente encontra uma quantidade muito grande de construção feita pelo homem, de moradias, de prédios, de avenidas, coisas que não são comuns de se ver numa paisagem rural, tá certo? Então, aí nós temos mais uma imagem, tá? Nessa imagem rural aí, nós vemos elementos, nós conseguimos identificar elementos que são típicos desse tipo de paisagem. Por exemplo, um celeiro, uma plantação, um trator, que eu esqueci o nome desse elemento aqui. Quando eu lembrar, eu digo a vocês, tá certo? Cercas, né?
para isolar o terreno e a presença em grande quantidade de uma vegetação, certo? Então, esses são os elementos que diferenciam a paisagem rural, tá, da paisagem urbana. As principais atividades econômicas presentes no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Presta atenção, terceiro ano. Se tia Sam perguntar para vocês assim, quais são as principais atividades econômicas que existem na zona rural ou no campo, o que é que vocês vão responder? Agricultura, pecuária e extrativismo, certo? São 3, ok? E aí nós temos essa imagem, né? Essa primeira imagem, que é de um peão conduzindo um rebanho bovino, né? Dentro de uma fazenda, certo? Ele diz assim, ó, peão conduzindo o rebanho bovino até fazenda onde se pratica a pecuária, no Pantanal, estado do Mato Grosso do Sul. Essas atividades fornecem alimentos ou matérias-primas para a confecção de diversos produtos. Veja as imagens e responda às perguntas. De quais formas podemos utilizar o pêssego? Quais produtos podem ser obtidos do gado bovino? O que podemos fazer com a madeira obtida por meio do corte da árvore? Então, preste atenção, a gente tem 3 imagens aqui. Essa, tá certo? Do rebanho, né, lá do Pantanal. A segunda, que é o pessoal aí, né, colhendo, certo? O pêssego, a fruta pêssego, certo? Também em uma fazenda. E a terceira, gente, é a extração de madeira, tá certo? Encerra na zona rural do município de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso. Então, sobre essas 3 imagens, nós temos essas 3 perguntinhas. E onde é que vocês vão responder isso? Exatamente, no caderninho de vocês. Lembrando que sempre tem que colocar o cabeçalho e vocês devem estar escrevendo a pergunta para depois estar colocando a resposta, tá bom, amores? Página seguinte, traz pra gente uma checagem, tá? Então, como sempre, tia Sam responde a primeira com vocês e as demais tia Sam coloca lá na agenda para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Então, ele diz assim, ó. De acordo com o que você aprendeu, selecione as 3 principais atividades econômicas do campo. Acabei de dizer para vocês, gente, quais são? Tem aí de alternativa agricultura, comércio, extrativismo, pecuária e indústria. Agricultura? Yes. Comércio? No. Extrativismo? Yes. Pecuária? Yes. Indústria? No. Então, são as 3 opções, né, as 3 principais atividades da economia da zona rural ou do campo, como vocês queiram chamar, agricultura, extrativismo e pecuária, tá, amores? Vamos lá. As seguintes, né, tia Sam vai estar passando para vocês na agenda lá do W3 e vocês vão estar fazendo, certo? E vamos agora para a página 304, onde fala da organização do espaço, tá? Que espaço é que nós estamos estudando? O espaço rural. E diz assim, ó, no Brasil o campo tem poucos habitantes, quando comparado às cidades. Por quê? Como eu já expliquei, é um espaço menor, tá? Leia mais a seguir. Então, a gente tem mais 2 imagens aí, né? A primeira é de uma pequena propriedade rural no campo do município de Sindrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul. E aí, a gente tá vendo algumas pessoas que moram nesse município colhendo, né? Numa plantação aí que eu acredito que seja alface, alguma folhagem como alface, tá? E a segunda imagem, a gente tem um assentamento rural com várias moradias na zona rural do município de Londrina, estado do Paraná. Então, esse aqui é um assentamento, tá? E aí, ele diz o seguinte. Como as áreas rurais são ocupadas por poucas pessoas, há menos moradias e elas costumam ser mais distantes uma das outras. As pessoas podem morar isoladamente em fazendas ou em conjuntos de assentamentos rurais. Geralmente, nesses casos, são famílias formadas por pequenos agricultores. Se a gente for analisar essas 2 imagens e essa informação aí, nós vamos ver o quanto é diferente das áreas urbanas, gente. Na área urbana, as casas são uma coladinha nas outras, separada única e exclusivamente por muros, certo? Em condomínios, são um apartamento em cima do outro, nos condomínios de prédio, né?
Se a gente for ver a construção de ligamentos, de avenidas, de ruas, são gigantescas. Agora compara com essas imagens aí. As ruas, inclusive, que nós vemos aqui, os acessos, são de terra, né? Por quê? Porque não é muito comum você encontrar aí um meio de transporte. Fora isso, as casas, elas costumam ter uma certa distância uma da outra. Se vocês forem aqui no município de Puxinanã, por exemplo, tem muitas casas localizadas em áreas rurais, e vocês vão ver que são, às vezes, chega até a distância de quilômetros de uma para outra, certo? Isso é uma característica típica das zonas rurais, certo? Bem diferente das zonas urbanas, tá? E a quantidade de moradia também é muito diferente. Na zona rural nós temos menos casa, menos pessoas morando, habitando naquele lugar, né? Geralmente só os agricultores e os familiares deles. Na zona urbana, não. A quantidade de pessoas, né, morando naquele lugar, ou que saem até mesmo da zona rural em busca de melhoria de vida na zona urbana, faz com que esse local, esse espaço, aumente, né, com a quantidade de pessoas morando lá, vivendo lá, tá? Consecutivamente, a construção também aumenta, né? A construção de casas, de prédio aumenta muito, certo? Na página 305, nós temos aí, ó, continue lendo e aprendendo sobre a organização do campo. E nós temos mais duas imagens. Uma indústria que fica próxima à plantação de trigo na zona rural do município de Arapoti, no estado do Paraná. E essa outra imagem é uma mineradora extraindo carvão mineral no município de Sinderópolis, no estado de Santa Catarina, certo? As propriedades de terra no campo podem ser grandes ou pequenas. É possível também encontrar algumas indústrias, certo, no campo, ligadas às atividades econômicas exercidas nas áreas rurais, como os moinhos de trigo e as mineradoras. Essas extraem minérios do subsolo. Por que elas escolhem a zona rural para implementar essas indústrias, gente? Por ser uma localidade menos tocada pelo homem, ela favorece mais para a extração de determinados materiais, certo? Para ser retirado determinados materiais da natureza. Então, por isso que as zonas urbanas, que as zonas rurais são mais escolhidas por esse tipo de indústria para exercer essa atividade econômica, porque a área rural, ela é menos tocada pelo homem, então ela possui mais elementos naturais que podem ser retirados da natureza para servir, de movimentação econômica para essas indústrias, tá certo? Página 306, o que é que a gente tem aí na página 306, pessoal? Na página 306 a gente tem atividade, eu gosto dessas atividadezinhas de ligar, hein? Dizer quem é quem aí, mas vocês é quem vão fazer, mas eu acho tão legal. Tem mais atividades, deixa eu ver se tem mais alguma informação pra gente. Tem o modo de vida das pessoas no campo, tá? Mas esse assunto aí, tia Su vai deixar para a próxima aula, tá bom? Vou deixar para vocês agora um videozinho, tá? De fixação de conteúdo, lembrando de fazer as atividades que a tia Su vai colocar lá na agenda para vocês, tá bom? Um beijo enorme e até a próxima aula. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Chego na roça e me sinto feliz, sem poluição pra irritar o nariz. Olho pro céu e agradeço ao Criador a quem pertenço. Essa é a vida que eu sempre quis. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Durmo bem cedo, mas não perco o luar, e no outro dia acordo pra trabalhar.
o galo já cantou, a neblina assentou e a plantação me espera pra irrigar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Planto batata pra comer com alecrim, o chá de hortelã mantenho perto de mim. A bananeira está em cachos, o milho embonecado e as crianças colhendo amendoim. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. E quando amigos vêm pra me visitar, faço fogueira, ponho milho pra assar. O violão e a cantoria inundam de alegria o ambiente que amo compartilhar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. De madrugada, quando acordo pra orar, o silêncio é tão denso, quase dá pra tocar. Ouço a voz de Deus tão clara falar em sua palavra. Eu agradeço por ter esse lugar. Vida no campo, todo dia é assim. Vida no campo, Deus sorrindo pra mim. Todo dia é assim. Deus sorrindo